Renato Mani Moicano aqui e o vídeo de hoje é sobre as lutas que foram anunciadas e tem brasileiro encabeçando o card principal, o main event. Tem um vagabundo de 38 anos voltando pro UFC que ninguém viu, ninguém entendeu, ninguém vai entender nada. Vem sem entender nada, meu brother. Estilo Charles do Bronx, quando vê, o cara tá no UFC de novo com 38 anos. Tem a luta mais fácil de apostar dos últimos 15 anos, meu brother. Essa luta aí vai te trazer mais retornos financeiros do que o Bitcoin. Falando em Bitcoin, eu sempre falo, não compre Bitcoin, estude Bitcoin. Também vamos comentar aqui da luta do Johnny Walker, vou falar a minha opinião sobre isso aqui, e o possível adversário do Ankalaev. Se por algum motivo o Poatan não lutar, eu tô achando que o Ankalaev vai puxar aquela velha estratégia do Sean O'Malley e vai pegar um outro adversário. Vamos falar no final do vídeo também. Sem falar no Mauro Batista, que todo mundo achou que iam botar ele a próxima luta quanto enganou, depois do fiasco que ele fez com o José Aldo, acharam que iam botar ele com o Poatan, acharam que iam botar ele até com Tyson Fury, meu brother, pro bicho pagar o preço, mas não, colocaram uma luta favorável para ele. Então, vamos indo para o vídeo aqui, mas antes de qualquer coisa, deixa a likezada, deixa seu comentário, tem uma nova modalidade aí que é de hypar o vídeo, e saiba que toda vez que você hypar o vídeo aqui, nós vamos ganhar mais dinheiro. Então, por favor, dá a hypada, likezada, comentário e vamos embora direto para o vídeo, meu brother. Estamos aqui, UFC Fight Night em Desmond. Onde é Desmond, Moicano? Não faço a mínima ideia, mas é no meio dos Estados Unidos, lá onde os caipira perderam as botas, porque Judas já tinha perdido no meio do caminho. E por que que eu sei que é lugar de caipira? Porque o Jeremy Stephens foi contratado de novo, simplesmente porque Desmond é a cidade natal dele, meu brother. E o Jeremy Stephens, para quem não sabe, eu já lutei com ele há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, também foi no Kansas City, lá onde os caras, lá no Missouri, me botaram para me perder. Eu tinha apenas 2 lutas no UFC, ele era ranqueado número 5, e eu meti a porrada nele, meu brother, e venci lá. Os caipiras ficaram putos, meu brother. Primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, foi uma viagem engraçada. Ronaldo Jacaré lutou com o Whittaker também. Mas, brincadeiras à parte, olha o que aconteceu. Jeremy Stephens está há muitos anos fora do UFC, e ele estava indo bem lá no BKFC, e a última luta dele colocaram para ele lutar contra ninguém mais, ninguém menos que o Álvares, que perdeu para o McGregor, ex-campeão do UFC, Joel Álvares. Não, não é Joel Álvares. Ed Álvares, meu brother, Ed Álvares. O vídeo vai ser sem edição, Ed Álvares. E o que aconteceu? Todo mundo esperando que o Ed Álvares vencesse. Ed Álvares simplesmente uma lenda, muito maior, mais pesado, estava mais preparado, tomando o juice, não estava natural, tomando o juice, e simplesmente o Stephens foi lá e meteu a porrada nele e venceu a luta, que era para ele perder. Só que o BKFC foi tão juvenil, amador, que deixou ele lutar até a última luta do contrato dele. Ou seja, o BKFC ofereceu a disputa de título achando que ele ia perder e ele simplesmente foi lá e venceu sem contrato. Provavelmente eles tentaram renegociar, o UFC foi lá, estava precisando dele. Por quê? Porque ele é uma grande estrela acabou de pegar o hype todo do Ed Álvares e simplesmente foi contratado pelo UFC para lutar com Mason Jones, que também é um cara que, se eu não me engano, não estava mais no UFC. Agora, vamos falar da luta mais fácil do século. Derrida, eu não sei, é Renier Derrida o nome dele, versus Bo Nickal. Renier Derrida ou alguma porra dessa, não sei direito. Sei que esse cara é da Holanda, meu brother. Você já viu algum cara bom de MMA na Holanda? Não existe. Tem bom de kickboxing. Tem muitos caras bons de kickboxing lá. Tem a Academia Shakurik, tem o Peter Arts, tem um monte de cara bom de kickboxing. Só que esse cara não sabe escrever boxe, nem kickboxing, nem Muay Thai. Ele é muito ruim em pé e ele é um bom adversário de jiu-jitsu que o UFC tá preparando ele, porque ele chegou no UFC sendo campeão de 2 categorias do ONE UFC. Perdeu lá e veio pro UFC. Primeira luta dele foi contra o Gerard Mechaert e ele mostrou um nível muito ruim em pé, muito difícil de quedar. A segunda luta dele foi contra o Kevin Holland, e o Kevin Holland é aquilo, apesar dele ser um showman, ele não sabe nada de jiu-jitsu e me parece que ele já não liga mais pra carreira dele. Então ele tá meio que no foda-se, tá ligado? Tá indo lá só pra ganhar dinheiro mesmo, e o DRD fez uma boa luta e finalizou ele. Por isso que eu acho que o hype do DRD subiu. Mas aqui tá como o UFC sabe promover essa parada. Vocês podem odiar o UFC fazendo isso, esse favorecimento com o Bonico, é aquela história.
Odeio o jogo, não odeio o jogador. Você não pode odiar o Bo Nickal. Você tem que odiar o UFC, teoricamente, por estar fazendo o caminho dele. Meu irmão, um caminho perfeito. E agora colocou um cara que é simplesmente o caminho perfeito para o Bo Nickal vencer. É um cara sem boxe, sem jiu-jitsu, sem boxe, sem muay thai, sem queda, sem wrestling, somente com jiu-jitsu. E do outro lado, o Bo Nickal, um cara que está melhorando em todas as áreas, campeão absoluto aí no wrestling americano, principalmente no college, uma das lendas vivas do wrestling. Mano, é impossível esse cara perder do DRD. Fiquem de olho aí nas apostas, veja quanto que tá pagando. É impossível, é simplesmente impossível o Bo Nickal perder do DRD. Não tem jeito. Tô falando para você numa boa. Pode apostar, faça a sua análise aí com tranquilidade. Não confie em mim. Assista a luta de um, assista a luta de outro e eu quero que você me diga como é que o DRD vai ganhar do Bo Nickal. Vai botar para baixo? Vai finalizar? Deixa eu te explicar uma coisa. Bo Nickal lutou contra o Gordon Ryan. Gordon Ryan hoje é o cara mais... É o melhor atleta de sem kimono, talvez até de todos os tempos. Ganhou do André Galvão, ganhou de todo mundo, na verdade, né? Acho que ele perdeu do Felipe Pena há um tempo atrás, depois, na verdade, ganhou do Felipe Pena por desistência, né? Ou seja, o Gordon Ryan aí tá muitos levels acima de todo mundo no grappling e ele fez uma luta dura contra o Gordon Ryan. Tudo bem que eram as regras um pouco diferentes e o Gordon Ryan acabou vencendo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, esse cara aí tá com nível de chão de MMA para lutar com qualquer um. Então, praticamente impossível o DRD colocar ele para baixo. E mesmo puxando para guarda, tentando colocar alguma posição de jiu-jitsu, vai ser impossível. Tá melhorando no boxe e é uma estrela que não só tá melhorando, mas como o UFC quer que ele vença. E você sabe, quando o UFC quer que você vença, é que nem o Peb de Pimblet. Uma hora você vai, meu brother, não tem como. Ó, pra gente já ter uma ideia aqui, vamos olhar aqui na categoria médio, DRD, 13ª posição. Então, vai ser o caminho para o Bo Nickal entrar no ranking e depois fazer outras lutas. O UFC é muito inteligente, foi uma luta muito bem casada e, de novo, não odeio o jogador, odeio o jogo. E a gente vai aqui para a luta principal desse evento em Desmond, que é Cory Sandhagen versus Deiveson Figueiredo. No começo eu pensei, pô, essa luta aí não faz muito sentido, por que eles estão fazendo isso? A gente pode aqui nos rankings do Bantamweight, né, que é o peso 61 quilos, você tem um Dvalishvili, o Sean O'Malley, que provavelmente vai ser a luta que vai ser feita, tem o Mano Magomedov, que acabou de perder, Cory Sandhagen e Deiveson Figueiredo. O Deiveson Figueiredo já perdeu para o Peter Yan e o Cory Sandhagen já perdeu para o Peter Yan. O Mar, como ele perdeu a disputa de título contra o Merab Dvalishvili, ele com certeza vai ficar um tempo fora. O Peter Yan tá num reality show, então não tá lutando. Sean O'Malley esperando o título. Então essa é a luta a ser feita. Cory Sandhagen versus Deiveson Figueiredo. E o que eu acho dessa luta? Eu acho que é uma luta muito perigosa pro brasileiro. É uma luta muito perigosa pro brasileiro. O brasileiro melhorou muito na parte de grappling. A gente lembra as últimas lutas dele, ele conseguiu. A do Peter Yan, ele cansou um pouco, mas antes da do Peter Yan, quanto o próprio Tito Vera conseguiu botar para baixo, controlou. O timing dele de wrestling é uma coisa que melhorou muito. Ele já faz luta marajoara há muito tempo, mas refinou mais no wrestling com os treinadores dele. Mas do outro lado, o Cory Sandhagen é um cara muito alto para a categoria, joga bem na distância, entendeu? Tem nocaute de chute giratório, tem nocaute de joelhada, e eu acho que vai ser muito difícil o Figueiredo botar para baixo e finalizar, entendeu? Obviamente que em pé os dois lutam bem, são explosivos, têm poder de nocaute, mas eu acho que a distância vai ser uma parada muito difícil para o Figueiredo. Espero estar errado, mas eu vejo uma vantagem muito grande do Cory Sandhagen, meu brother. Outra luta que a gente tem que falar, a gente é obrigado a falar isso aqui. Bantamweight Bout, Vera número 7 para lutar com Batista número 10. Como que o UFC faz uma luta dessa, meu brother? Explica pra mim, esse aqui devia ser um vídeo sozinho, velho. Um vídeo sozinho falando dessa luta. Você pega um cara que teve a oportunidade de lutar com a lenda, foi lá pra lutar com a lenda, José Aldo, e amarrou por 3 rounds, velho. Amarrou por 3 rounds. Todo mundo esperava que dessem depois um cara que tava atrás dele pra ele se fuder, mas não. Colocaram um cara na frente e com um jogo favorável. O Tito Vera é muito bom, mas ele tem um grande problema contra o wrestlers, contra o cara que amarra na grade, ele tem esse problema. Se você lembra, até mesmo o José Aldo
anulou o Vera na grade. O José Aldo, que é um cara não conhecido por isso, derrubou, botou na grade, usou o jiu-jitsu, usou o wrestling. Então, infelizmente, provavelmente o Batista vai ganhar essa e vai continuar assombrando a divisão. De que, Moicano? De medo? Não, brother, é assombrando de que ninguém quer assistir essa luta, velho. Por isso que essa divisão está ficando amaldiçoada, velho. Categoria 61 quilos, você tem um wrestling amarrão, tipo o Mar, tá ligado, velho? O Merab, muita gente chama ele de amarrão. Eu não acho ele amarrão. Agora, o Bautista, bicho, amarrão é pouco, meu brother. Amarrão é pouco. Lembrando, esse vídeo tá saindo meio a moda caralho aqui, por quê? Porque eu tava treinando e tô cansado, brother. Tô cansado. Voltei a treinar, tá ligado, velho? O Topuria tá falando umas merda aí. Vocês estão dizendo que eu tô correndo do Topuria. E, meu irmão, porra, não existe essa possibilidade. Mas eu tenho que estar treinado, né, meu brother? Então já vou me preparando que se surgir o rabo do foguete aí, meu brother, a gente vai ter que meter a porrada. Não vai ter fujação não, meu brother, beleza? Então, vamos continuar aqui com as lutas que foram anunciadas, que é uma luta que eu achei muito ruim para o brasileiro. Johnny Walker versus Murzakanov, número 12, andando para trás. Lembrando que o Johnny Walker estava com luta marcada contra um outro russo lá, acabou se machucando e depois se casaram com esse cara aqui na Arábia, no Catar, velho, tá ligado, velho? No Catar, brother, não faz sentido nenhum. De novo, que nem levaram ele pra lutar contra o Kalev no Catar, no deserto, estão levando de novo. E esse cara aí é embaçado, velho. Esse cara é um canhoto, que usa bem o jab, que chuta, cansa um pouco, tá ligado? Ele cansa um pouco. Mas eu também vejo um grande favoritismo dele em relação ao Johnny Walker. De novo, espero estar errado, mas é uma luta que não agrega pro Johnny Walker. Não faz sentido ele estar indo pro Catar, mas eu não sei qual foi a negociação do UFC com o empresário dele, por que ele tá pegando essa luta. Acho que ele já tá há algum tempo parado, ele machucou. Toda vez que você machuca, você não tem tanta poder de negociação. Então, realmente, boa sorte ao Johnny Walker, mas na minha visão, é sim uma luta difícil. E vamos para a última luta aqui, meu brother. E a luta que provavelmente, se o Poatan não lutar, vai ser esse cara aqui, ó. Você não esperava por isso, meu brother, mas olha o que vai acontecer. Paul Craig tem notícias de luta logo e ele está retornando para a divisão Light Heavyweight, né? Que é o 93 quilos. Meu irmão, o que eu tenho para falar disso? Paul Craig lutava no 93, finalizou o Ankalaev. Depois que ele finalizou o Ankalaev e o Jamal Hill, ele perdeu para todo mundo, velho. Ele não tem boxe, ele não tem queda, ele tem um bom jiu-jitsu. Mas ele, para você ter uma ideia, ele desceu de categoria, foi bem contra outros caras que faziam jiu-jitsu e foi mal pra caramba contra o Brandon Allen. Foi mal pra caramba contra outros adversários e tá subindo de novo. Eu nunca acho bom quando o cara tá em uma categoria, desce e depois sobe de novo. Eu não sei quanto tempo ele vai ter pra tentar botar massa muscular de novo, pra ganhar peso, entendeu? Pra pegar a cancha de 93 quilos, onde os caras batem muito mais pesado. Mas não me espanta nada se o Ankalaev ficar falando aí que tem unfinished business com o Paul Craig, né? Porque, obviamente, ele perdeu pro Paul Craig na estreia, única derrota dele no UFC, e pode ser que ele pule todo mundo para pegar essa luta fácil de novo. Obviamente, isso aqui é uma brincadeira, mas já aconteceu isso antes. Já aconteceu isso antes, meu brother. Se você não lembra, o Sean O'Malley Mali ganhou do Peter Yan, depois lutou pelo título, venceu o título contra o Aljamain Sterling, ninguém pode criticar. Depois a primeira defesa de título dele foi contra o Chito Vera, que tinha vencido dele 3 anos atrás. E aí o cara que estava em 8º do ranking lutou com o primeiro do ranking, e não foi como foi o meu caso, que eu estava em 10º do ranking e peguei a luta de última hora. O cara teve um camping. Foi uma parada que não fez sentido nenhum, entendeu? Mas você sabe, se você é campeão, você tem esse poder de barganha, e eu não duvidaria nada do russo querer uma luta fácil para ele. Paul Craig, para mim, já era nessa categoria aí, devia permanecer no médio, mas quem sou eu? Cada um com os seus problemas, não é isso? E você aí, deixa o like, deixa o seu comentário, e esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de assistir o vídeo de apostas, está aí em cima no card. Tamo junto, muito obrigado. Os vídeos vão sair assim, velho, qualidade ruim, sem roteiro, sem parada nenhuma, só falando besteira. Por quê? Voltei a treinar, meu brother. Se prepare, Elias Topuria. Se prepare, meu brother, que eu tô chegando. Os